No próximo domingo, 1 de dezembro, a banda musical de Amarante celebra 170 anos de existência. Este ano, ao concerto, que irá decorrer no Mosteiro de São Gonçalo pelas 16 horas, junta-se outra expressão cultural, a poesia, com o lançamento da obra Quadras Soltas a São Gonçalo, da autoria de António Patrício e do mestre Zé Maravilha, Aníbal Rodrigues. A venda dos livros reverterá na íntegra para a associação. Muito boa tarde a ambos. Antes de mais, eu gostaria de fazer aqui uma declaração de interesses, já que os senhores me convidaram para ser o editor desta obra, o qual devo agradecer de forma pública, bem como à banda musical de Amarante por todo o acolhimento a este projeto desde o primeiro momento. António Patrício, uma quadra diária, nem sabe bem o que lhe fazia. Como é que surge esta ideia de começar a publicar quadras na rede social Facebook? Primeiro, muito boa tarde a todos e muito obrigado por me terem convidado para estar aqui. Ora bem, eu já publicava no Facebook, não diariamente, mas quando a data correspondia, algumas personalidades que fizeram Amarante ser o que é hoje, portanto, personalidades relativamente ilustres, para além, às vezes, também de alguns eventos em que eu participava e que gostava de dar a saber em primeira mão aos amarantinos para os sensibilizar também um pouco para estas questões sociais. A quadra começou até por ser um bocadinho perniciosa, as primeiras periciosas, porque eu tenho alguma facilidade de rimar. E quando às vezes passava por um buraco no passeio, ou por uma parede cheia de musgo, por uma roseira cheia de flores, ou por uma rapariga bonita, eu publicava uma quadra com uma fotografia, não propriamente 100% alusiva à quadra, mas pelo menos que despertasse alguma atenção. Juntar a imagem à palavra é mais agradável. Depois, aqui o companheiro e amigo Aníbal Rodrigues já o fazia no Facebook. E um dia qualquer, o senhor é culpado disso, o amigo Ricardo é culpado disso, porque mandou um comentário assim, tirou um comentário, como a gente diz aqui para os nossos lados, à rebatina, e disse: qualquer dia vai ainda aparecer um rico. E eu, numa das minhas deambulações aí pela cidade, encontrei-me aqui com o amigo Aníbal Rodrigues e disse: porquê é que nós não metemos uma areia num sapato ao Ricardo e vamos desafiá-lo para uma situação engraçada? Ele concordou, eu concordei, juntamos 100 e poucas quadras cada um e fizemos-lhe a oferta do seu fazer daquilo que quisesse. Portanto, isto começou assim como se fosse uma brincadeira. Só que às vezes, também, como costuma dizer, disse também aqui para os nossos lados, que brincadeiras de adultos são coices de burro. E isto foi um coice de burro. Foi uma brincadeira de adultos e ainda bem que esse coice surgiu porque, pelo que a gente depois, com o passar dos dias, nos fomos apercebendo, as quadras que eram à volta de 100 ficaram em 110, depois não condiziam o número de um e do outro, ficava em 115 e agora apareceu 126 de cada lado. Eu acho que foi esta brincadeira que depois também nos incentivou a todos os dias mantermos aquela quadra no Facebook, porque as pessoas gostam e a gente diverte. Aníbal, no seu caso, o gosto pela poesia também já vem de trás. Em que altura, digamos, surge aqui o gosto pela rima? Em primeiro lugar, também quero agradecer a visita, naturalmente, cumprimentar esta japonesa e dizer-lhe que eu, antes de falar na altura, eu ia dar mergulho no cumprimento. Porquê? Eu digo aí nos períodos de infância, o que
faço na minha biografia. A minha mãe queria me pôr a estudar, eu não quis. Eu vou dizer porquê. Uma semana antes dos exames que eram aqui no Campo da Feira, o nosso professor, César Gastão Guimarães Gomes, de Salvador, reuniu os alunos todos da quarta classe e fomos fazer um teste acerca da circunferência. Eu não respondia a uma pergunta e era um aluno brilhante. E ele então, que tinha lá uma irmada de 5 olhos, era uma raba, mas maciça, começou-me a dar voadas na cabeça. Quer dizer, eu cheguei ao almoço à minha casa com um galinheiro na cabeça. A cada resposta dizia que não, ou estava calado, ele bem arrancava os dentes, aquilo era... Mas eu não veio o homem, ele deve estar lá no céu a dar aulas, e certamente já não queria dar. E a minha mãe ficou preocupada quando me viu todo. Chegar com uma linha da casa na cabeça é chato. O meu pai também muito preocupado, eu a chorar, não disse que aconteceu, a atividade mulher. E então, eu, por causa dessa tarefa monumental, que foi monumental mesmo, marcante, eu no outro dia não quis ir para a escola, mas fui, a minha irmã levou-me atrás. Para mim, os estudos Terminaram. já no outro colégio de São Gonçalo. Mas começou outro concerto, porque a minha mãe arranjou-me, depois do exame, arranjou-me trabalho no barbeiro. Havia um andar lavadíssimo. E então eu, às 2 horas, logo que estivesse bom tempo, ia para o campo, para o nosso campo de futebol, que era o Areal, em Padronelo. E o que é que eu fazia? Abria os sapatos todos, chegava à casa, pimba. O meu cu foi o padeiro dos meus sapatos, autenticamente. E os meus sapatos, os melhores clientes do Antônio Sapateiro da Ponte de Padronelo. Mas eu todos os dias parava no Areal. Tirou-me do barbeiro, pôs-me a ferreiro. E disse para não me deixar sair. Às 2 horas eu já estava no Areal, não chovesse. Chegava à noite, bem. Quer dizer, isso criou um ciclo vicioso. Pôs-me a alfaiar, pôs-me isto, aquilo, em todos os lados. Só que eu fugi. Ela quis-me prender e eu fugi. Um dia, então, eu estava também no outro barbeiro, esse era mais duro, e aparece lá o Dr. José Martins da Costa e queria uma farmácia em Padronelo. Sim. E quis-me para lá. Eu, tinha uns 14 anos, 15, e fui para a farmácia. Eu sempre aos cabelos de falar, mas desculpa. E então, minha mãe também ficou contente. Lá fui eu para a farmácia, todo contente, fazer pomadas, brilhantinas. E uma coisa curiosa, ele depois fez a farmácia do Arquinho, mas não foi. Ele era um inteligente. Ensinou-me a fazer palavras cruzadas. E é nessa altura que começa praticamente a minha inclinação, digamos, para escrever versinhos. E vinha um rapaz pedir-me, e eu escrevia, depois dizia, pediam para oferecer à namorada. Ai, um casamento com versos meus, calma lá. Pronto. Nasce praticamente aí A rima. o meu contato com rimas. Patrício, São Gonçalo é, digamos, a fonte de inspiração para esta obra.
A verdade é que a história por detrás deste santo sempre marcou as suas pesquisas e também as suas obras que precederam esta mesma. Fale-nos de algumas particularidades deste santo. São Gonçalo é um indivíduo, como se costuma dizer, pau para toda a comida. Tudo o que seja feito de bom ou de mau cabe no São Gonçalo. De mais religioso ou de mais laico, cabe no São Gonçalo. E porquê? Porque o São Gonçalo, apesar de nós termos 3 santos populares já aceitos plenamente pelo povo, não foi o povo que fez aqueles santos populares. E São Gonçalo é precisamente o inverso. Foi o povo que levou um homem que Roma beatificou e que o povo santificou, canonizou. E isto cala fundo na história de uma pessoa, de um homem normalístico como nós. Depois, também a vida de Gonçalo foi uma vida cheia, porque apesar de ser filho de gente com uma classe social acima da média, ainda existe resquícios da sua habitação, da habitação dos pais, inclusive um tanto, que olhando para aquela arquitetura verifica-se que ali havia um solar, não é? Que não era propriamente uma casa de caseiros. E para além disso, e apesar de ser de uma família dessa casta social, ele tinha uma paixão pelas pessoas que viviam em algum desespero económico, físico, inclusivamente. E, portanto, uma das suas principais missões, e que ele, como jovem que foi, agarrou com todas as possibilidades, foi ser peregrino. Quis ser peregrino. Mas ser peregrino naquela altura não é propriamente ser peregrino hoje, não é? Que a gente hoje sai de casa com o cartão multibanco no bolso e paga as despesas. Naquela altura não. Naquela altura levava-se algum dinheiro e depois, para continuar a peregrinação, era preciso trabalhar, era preciso desenvolver esforços, era preciso ganhar sustento. Meteu-se numa situação dessas, de peregrinação pela Terra Santa e pelos lugares santos de Roma, e andou por lá 14 anos, à volta de 14 anos. Quando saiu daqui de Vizela, portanto, da sua paróquia, ele era pároco na sua própria paróquia. E tinha deixado uma ação social de mérito. Ou seja, com ele a pároco, havia pouca gente que passava fome. Ele esforçava-se para que as pessoas tivessem uma vida social sustentável. O que é certo é que, quando partiu, deixou um sobrinho no seu lugar, com autorização do arcebispo, que lá está, e quando chegou com as recomendações que ele queria que continuasse aquela escola, aquela vivência, aquela doutrinação, e quando chegou, encontrou aquilo completamente descaracterizado. O sobrinho a viver luxuosamente, muita miséria na paróquia, praticamente abandonada, e ele procurou a casa e deu-se a conhecer. E claro que não foi reconhecido, foi escorraçado, viveu mal e começou uma jornada de caminhante. Há algumas lendas que dizem que ele também passou por Aveiro, atendendo à tradição que em Aveiro há de largar as cavacas lá de cima do Barandim da Capela, e que estão ligadas, inclusivamente, a ele ter passado por Aveiro e ter dito que gostava de alimentar os leprosos, que naquele tempo estavam fora de portas da localidade
viviam como se fosse quase que animais, porque ninguém queria estar ao pé do leproso. Não é? E então, a segunda lenda, ele teria passado por Aveiro e quando foi dar alimentação de pão aos leprosos, o pão que ele atirou aos leprosos e que caiu ao chão e que os leprosos comeram, os leprosos ficaram curados. É por isso que, hoje em dia, essa tradição de Aveiro está completamente adulterada e está transformada num negócio, tristemente num negócio, mas também o turismo é mesmo assim, não tem complacência com nada, e apanham-se as cavacas com redes, com guarda-chuvas, com tudo e mais alguma coisa. Mas as cavacas que caem ao chão são essas a que, na realidade, são apanhadas e comidas que seguem a tradição a 100%. O que é certo é que São Gonçalo, nas 6 deambulações, acabou por cair em Gatão. Acabou por aparecer em Gatão. Temos que perceber que, antigamente, os caminhos que levavam as populações não são exatamente aqueles que são hoje, são completamente diferentes. E Gatão, naquele tempo, era o local de passagem obrigatória para terras de basto. E, portanto, ele veio dessa zona, passou por ali e tentou abrigar-se, tentou ficar na capela que hoje é conhecida por Nossa Senhora do Val, que era a capela da Nossa Senhora da Assunção, ou Nossa Senhora do Pão, também assim chamada. Capela muito milagrosa, uma imagem muito milagrosa. Mas o pároco da freguesia não gostou. Não gostou porquê? Porque era o seu sustento, era o sustento da freguesia, as promessas, os clamores, as novenas. Depois também existia uma via sacra, que eu aqui há uns anos fui mentor dessa via sacra, e conseguimos lá recolocá-la mais ou menos no mesmo trajeto. Portanto, tudo ações religiosas que contribuem com alguns fundos para a sobrevivência da paróquia, porque naquele tempo os párocos que estavam ligados às paróquias não tinham propriamente vencimento e viviam de alguma coisa que os paroquianos lhe davam. Mas o padre não gostou, porque ninguém deixou lá ficar. E ele então fez uma coisa que hoje é difícil de perceber. Lançou o bordão ao rio e onde o bordão parou foi para a capela. Ele lançou o bordão ao rio como os madeireiros lançavam os troncos dos pinheiros e dos carvalhos no Tâmega, que era o transporte da matéria-prima de madeiras e de lenhas até à Vila da Amarante. E veio atrás do pau. Claro que veio. Onde é que parou o pau? Onde paravam todos os paus em frente a São Gonçalo. Era ali que eles eram carregados, depois para as oficinas de serração e tal. E reparou, isto é uma lenda, e temos que salvaguardar, como o meu amigo já uma vez testemunhou que eu disse, que uma lenda pode complementar um livro de 200 páginas e só tem 2 ou 3 palavras que são a origem dessa lenda, o resto é imaginação. Mas tem sempre um fundo de verdade. E então o que é que ele encontrou? Encontrou uma ponte desmoronada, uma ponte romana desmoronada, encontrou uma capela desabitada e em ruínas. Essa capela tinha uma residência para o pároco, mas estava completamente abandonada e a zona onde hoje chamamos Zona Histórica de Amarante não havia bigalma. E porquê? Porque a ponte caiu e as pessoas saem dos locais de trânsito das pessoas. Claro. Ninguém quer estar num sítio onde não passa ninguém. E essa capela, essa igreja pequena, estava debaixo da propriedade da Igreja de São Príncipe, do padre da Igreja de São Príncipe. E o padre da Igreja de São Príncipe foi mais complacente com aquele padre que chegou ali sem funções e deixou lá ficar. E então
Gonçalo de Amarante, que vinha de uma ordem beneditina, em que o lema dessa ordem é ora e labora, ou seja, reza e trabalha. Meteu-nos à obra e começou a ganhar para si. Mas a dada altura teve um sonho, e é aqui que há a justificação deste sonho que ele teve, da transição de um Gonçalo beneditino para um Gonçalo dominicano. Teve um sonho em que lhe disse um anjo que ele não devia ficar naquelas condições, que devia procurar uma ordem, como ele tinha sido malquisto na ordem anterior, na ordem que professava, uma ordem em que os princípios básicos dessa ordem começassem por Ave Maria. E ele andou a procurar e descobriu 2 frades ou 3 que estavam a trabalhar no Hospital de Guimarães. Não havia convento nessa altura em Guimarães, nem qualquer tipo de ordem dominicana instalada. Era simplesmente 2 ou 3 frades que estavam no hospital a trabalhar, por funções várias, e foi lá, conversou com eles e foi, portanto, institucionalizado, chamemos-lhe assim, como frade dominicano. E segundo rezam alguns documentos que existem, quem lhe vestiu o hábito foi São Pedro Gonçalves Telmo, também já naquela altura um frade já conceituado dominicano. E por engraçado que pareça, nesta conversa que eu estou a ter com vocês, nem o padre de São Veríssimo, ao deixá-lo ir para aquela capela abandonada, lhe passou por a cabeça que algum dia ia ficar debaixo das ordens dos frades de São Gonçalo, nem o São Gonçalo Pereira, ao receber o hábito do Hospital de Guimarães por Pedro Gonçalves Telmo, lhe passaria por a cabeça que as esmolas e os frutos recolhidos para a sua canonização iriam ser retirados do nome de Gonçalo pelo Filipe I de Portugal e transferidos para a canonização de Gonçalo Telmo. Portanto, esta história é muito vasta. E São Gonçalo instalou-se, mas há aqui, como a gente hoje diz, 2 em 1. Gonçalo Pereira, antes beneditino, ora e labora, e Gonçalo Pereira, frade dominicano, pregador. Ele juntou as 2 coisas. Pregou nas mais variadas aldeias aqui dos nossos lugarejos, foi a uma beatria, que naquela altura era a Bobadela, hoje é a Boadela, teve vários nomes durante a sua existência, e pertencia à cana dele. E verificou uma coisa muito estranha. As pessoas viviam sem estarem casadas, de uma maneira familiar pouco ortodoxa, e ele tentou, com as suas pregações, levá-los ao bom caminho da sua religião e conseguiu. Daí a fama de casamenteiro? Daí vem a fama de casamenteiro das velhas, mas que isso também não está correto. Então, porquê? Porque ele tanto casa nova como é. Ok. E essa da... Logo fosse mãe. Sim. Agora, essa história da casamenteiro das velhas tem um que se lhe diga. Ou seja, a quadra é assim: São Gonçalo de Amarante, casamenteiro das de ovelha, porque não casais as novas, que mal vos fizeram elhas. Eu vi uma... Porque elas aqui são 2 elas, é espanhol, tem que se ler elhas. O povo de Turpa, Pois. ele casa velhas e novas, casadas e com filhos,
E então o povo diz: São Gonçalo de Amarante, casamenteiro das velhas, porque não casais das novas, que mal vos fizeram elhas. Hoje tirou-se o ela mais, lê-se elas e a quadra não rima. Exato. Ela só rima se for dita precisamente como era na altura. Essa situação de pregação e essa situação dos seus conhecimentos de trabalho, de labor, fazem com que São Gonçalo olhe para a ponte e ache que é capaz de ser homem de a levantar. E mete mãos à obra. Claro que lhe deu imenso trabalho, porque foi preciso falar com as pessoas ricas da zona para o ajudarem, para lhe darem alimentação para os funcionários, para os trabalhadores, para lhe emprestarem os gados, os cavalos, os bois, para lhe fornecerem matéria-prima, porque as pedreiras tinham dono, não é? As pedras têm dono, a própria cal também tem dono, portanto, essas coisas todas. Mas ele conseguiu fazer a ponte. Ao construir a ponte, que, pelo que se sabe, e esta inclusivamente, também pelo que se sabe, os seus pilares, os seus pregões, estão precisamente nos mesmos locais da primitiva. A diferença só está no tabuleiro da ponte e nas guardas. Também há aqui uma situação que levou os franceses, os arquitetos franceses, a tê-lo como seu patrono, baseados num pormenor muito engraçado, que é este. O São Gonçalo construiu uma ponte, em que o arco maior do meio é de avantajadas dimensões para a época. Ou seja, ao dizer-se que é de avantajadas dimensões para a época, subentende-se que há um poder divino que fez com que ele conseguisse fazer aquilo. Esse mesmo pormenor está nesta ponte, que não tenha o arco do meio avantajado, de medidas avantajadas para a época, mas quando foi preciso tirar os andaimes do arco central, não houve nenhum funcionário que fosse lá tirar os andaimes. Foi chegado fogo e ardeu uma semana, com medo que ele caísse. Portanto, a mentalidade de agora, do século XIX, para a mentalidade do século XIII, quase que bateu junto, pela maneira de pensar. Vamos tirar porque vai cair. O São Gonçalo tirou e não caiu. E essa ponte durou até 1763. 1763, assim aqui. Foi precisamente 7 anos e pouco depois do terremoto de Lisboa, que foi aquela que caiu. E caiu, não foi por estar mal construída. Ela não caiu por causa do rio Tâmega ter subido. Ela caiu por Conde Redondo, quando tomou conta do Conselho Gouveia de Ribatâmega, que é Espelos, aquela parte de Espelos por fora. A primeira coisa que ele fez foi transformar uma ponte livre numa ponte com portagens, fazer uma torre no princípio da ponte, para não deixar passar ninguém sem pagar, e depois, com o dinheiro recolhido, não a conservou. A ponte que São Gonçalo fez não caiu. A ponte de São Gonçalo que fez foi caindo, até ao ponto de cair mesmo. Porque se caísse, ninguém tinha recuperado o cruzeiro biface que estava a separar a Vila de Amarante com o concelho de Gouveia de Ribatâmega. Aníbal já começou a levantar um bocadinho a ponta do eu, porque a Romaria de São Gonçalo, pelas festas de junho, também está indubitavelmente marcada, associada às marchas de junho, às marchas populares. Como é que surge, portanto, a sua ligação às mesmas? Vocês vão permitir primeiro pegar numa ponta dessa minha. É completamente diferente. Eu já era casado, tinha 1 ano e tal casado. E pedi 20 escudos à minha mulher
para ir fazer um jantar de amigos em Padronelo. A minha mulher me deu muitos coisas. Juro pela minha felicidade. Eu dava-lhe o dinheiro todo que ganhava, porque as mulheres é que levam a casa. Eu dava-lhe o dinheiro. E só ficava com dinheiro para o maço de tabaco. Porque só não. E eu tive de pedir 20 escudos emprestados para jantar. É um amigo padeiro, que é o Fernando. Mas eu fui a remoer aquilo. Foi a primeira zanga que tive com a minha mulher, assim, a sério. Não me deu 20 escudos. E eu fui jantar com aquilo na cabeça. E o que é que acontece assim? Eu estava a jantar, foi a propósito de uma associação que eu criei, Associação Recreativa de Progresso. Estava numa associação, 20 rapazes, lá só da trama. E eu bebi bem, fiquei diretamente bem disposto, revoltado. Estávamos a chegar ao fim, estávamos a chegar ao fim, aparece lá o Ramogão e o Montecosta. E então convidam-me, boa noite, e tal. E falam apaixonadamente das massas populares. E a partir daí criamos uma amizade até muito sólida, muito bonita. Foi pena ele também já ter bem. Continuo a dar música lá em cima. E eu mexeu-me os escudos, a nega dos meus escudos da cabeça. E morreu aí, para o que é que me deu? Não fui para casa. Fui para a porta do cemitério todo. Cumprimentar os velhos, velhotes, desejar-lhe paz e sossego. E depois fui para casa. Mas antes, faltava para aí meia hora para a meia-noite e dizia que apareciam uns porquinhos à meia-noite na Poça do Costial em Padronelo. Eu, eticamente bem disposto, fui lá desafiá-los. À meia-noite em ponto, pelo meu relógio. Eu estou desdentado agora, a segunda dentição dos velhos, sou eu patrocino, a semana já comprei, já me nasce. Então, não soube chamar pelos porcos, no meio dos porcos nenhum. Eu fui em direção à casa. Antes de chegar à minha casa, para aí uns 200 metros, havia uma casa onde dizia que aparecia o diabo. E eu continuava com a minha boa disposição, encostei-me ao muro da entrada, que era até de suporte a uma leira, e depois havia a residência, que ainda lá está, aqui, e desafiei o diabo. Lucifer, quero-te conhecer os cornos e o rabo. Levantou-se semelhante burburinho dentro daquela casa. Quem tem o rabo frio só para em casa. Nem para trás olhei. Nunca mais me lembrei das águas com a minha mulher, nunca mais me lembrei das baixas, nunca mais me lembrei da associação. Vi os corpos da cama, desculpem o termo, e praticamente não dormi. Eu nunca acreditei no diabo. Teve sinais de vida. Tentei explicações, ainda hoje não acredito, tentei explicações, só muito mais tarde vinha a saber que havia uma senhora que fazia lá umas mesinhas. Ia lá para saber-se. E então, para concluir nesta parte, a partir daí comecei a fazer letras. E comecei a ganhar posto pela. Mas não foi só em Padronelo, houve outras freguesias com as quais trabalhou nas margens. Sim.
estudar Santa Cristina de Figueiró. Não, Santiago. Santiago, que agora faz parte. E então, tornei-me um assíduo leitor da Fundação Carlos Gulbenkian. Muito bem. E o primeiro livro que eu requisitei foi este livro que vos deixo do António Aleixo. Uhum. E a quadra popular Ficou. enraizou assim. É isso, assim. E bem, estes pormenores Claro. pronto, todos conjugados, proporcionaram depois o apaixonar-me pelas marchas populares. Claro. Eu gosto muito. Sim. 13 ou 14 ou 15 ou 16 ou 17, já não sei. Claro. E tenho mais de 20 letras escritas. Escritas da sua autoria, muito bem. Patrício, Amarante é indubitavelmente marcada pela memória coletiva das suas gentes, das promessas a São Gonçalo, as tais pessoas que vão pedir a São Gonçalo para casar, mas também há outro tipo de promessas que se fazem aos santos, certo? Sim, isso é uma coisa muito particular, muito privada, mas que as pessoas percebem-se, quem não andar obviamente os olhos fechados, não é? Percebe-se qual é Aqui a a tradição, inquietação, qual é a inquietação do daquele oferecer homem, cravos. daquele homem, daquela mulher, quando está a falar com o São Gonçalo. Eu tenho que salvaguardar aqui uma coisa. Eu fui criado por pais católicos, praticantes. Cresci numa casa em que a dona da casa era monarca e o marido era republicano, portanto discutia-se tudo e mais alguma coisa. Comia à mesa logo como comecei a sentar, não era fácil, não é? E portanto tenho assim algum sentido de liberdade e até de democracia que foi crescendo desde muito novo. E portanto eu não sei rezar. Fui criado assim, mas não sei rezar. Não sei rezar, como quem canta com os outros. Eu converso. Quando preciso falar com o São Gonçalo, eu converso, eu falo com ele. E há muita gente que é como eu, não é? Tem a sua crença religiosa e que propriamente não está ali virado para o São Gonçalo a rezar Padre Nosso e Ave Marias, não é? Está ali a conversar com ele, a dizer-lhe as suas inquietações, a pôr-lhe os seus problemas, que às vezes não são fáceis, hoje em dia é complicadíssimo, algumas situações. E nessas venerações oferecem-lhe normalmente cravos. São Gonçalo é advogado das peças todas. Inclusive, antigamente havia umas peças em cera que tinham uma forma precisamente dos nossos ossos, dos nossos órgãos, inclusive a cérebro, bexiga, rins, tudo isto, dá-me lá, existe isto. E era uma forma de a esmola que se dava ao São Gonçalo, era uma forma de também comprar cera, porque havia alguém que fazia a cera e que trabalhava naquilo e também precisava de ganhar a sua vida, e depois aquela cera revertia a favor da igreja e depois voltava outra vez para os ceareiros para eles tornar a fazer velas ou outras ceras iguais, outras peças iguais, porque depois era partido e não era vendido a segunda vez. E vem essa situação dos cravos. Os cravos porquê? Porque o São Gonçalo, quando nós somos afetados com esse tipo de verrugas, que algumas delas até são muito dolorosas quando estão na língua e no interior da boca, e tal, nas bochechas e tal, são muito chatas e sangram muito. O São Gonçalo é um advogado muito atento a essas coisas. As pessoas pedem uma conversa íntima, isso desaparece. E nós temos as mais variadas pessoas, os mais gostos religiosos com essas situações. Para além disso, também é conhecido pelo santo da fertilidade. Isso já vem do outro lado. A fertilidade de São Gonçalo vem precisamente dessa situação de casar.
mulheres com filhos. E depois, há duas situações em que a Igreja levou essa fertilidade para uma face e a parte leiga, a parte, portanto, que não está ligada à Igreja, mais do povo, leva para outro. A da Igreja levou para figos, mas há outros países e outros santos que têm romaço. Pois. Levou para figos porquê? Porque o figo, toda a gente chama fruto, mas o figo é uma flor, que tem no seu interior as sementes, e aquela quantidade imensa de sementes é o fruto que foi, em Amarante, entendido que seria a melhor expressão para, dentro do espaço religioso, advogar um São Gonçalo, advogado da fertilidade. O outro tem resquícios muito ancestrais, muito mais antigos, de religiões que não tinham nada a ver com a religião cristã, trazida por povos, sabe-se lá de onde, e que está precisamente ligada, ainda há hoje em dia, em alguns países da África, esse tipo de religiosidade, que é o falo. Sim. O falo tido como um órgão que, quando casava uma jovem, tinha que se sentar em cima daquilo, provando que estava virgem, aos mais velhos e ao próprio namorado, e, por outro lado, o culto do fálico como um culto dirigido das mulheres para o homem para que ele seja fértil. Muito bem. Podemos dizer que nessa terá estado aí a origem do doce fálico em Amarante? O povo, e o povo tem uma imaginação extremamente fértil. Hoje temos confeitarias, Sim. estabelecimentos que vendem doces em qualquer sítio. Antigamente não era assim. Os doces eram feitos nas casas mais fidalgas e as festas tinham os seus doces feitos por habilidosas, doceiras habilidosas, que iam fazendo em casa durante a semana e depois vendiam nessas feiras e nessas festas, dificilmente de porta a porta, vendiam nas feiras e nas festas, como uma pequena forma de ter alguns fundos de dinheiro para ajudar em casa. Não era a profissão delas. Elas eram domésticas, lavradeiras, sardinheiras e tudo mais, mas naquelas alturas faziam esses doces. E houve alguém que se lembrou de fazer um doce com forma fálica. Mas, ao mesmo tempo que foram feitos os doces de forma fálica, também havia um doce que era muito difícil de se conservar, porque partia-se com muita facilidade, que era o célebre São Gonçalinho. Era uma imagem de criança de braços abertos, feita em doce como o doce fálico, em massa de rosquilho, aquela massa rude, muito rústica, que nem ovos levava, era só farinha, um bocadinho de sal e açúcar, e que era vendido também nas feiras para juntar o útil ao agradável, e que era também a subsistência dessas doceiras que os faziam. Só que esse doce do São Gonçalinho acabou por desaparecer das festas porque partia-se muitos braços. Dava muito prejuízo aquilo, depois nos podiam pular. Então tocar uma quadra ao São Gonçalo de Amarante sobre esse doce, que diz, se fordes ao São Gonçalo, trazei-me um São Gonçalinho. Se não puderdes com um grande, trazei-me um pequenininho. Mas é referente à imagem pequenina de doce. O fálico, aparece o fálico e é vendido, começa a ser vendido. Pelos homens, dificilmente um homem comprava um doce e comia, dificilmente. Só se já estivesse assim com umas copadas e tal,
deste nosso verde aqui, de sangue de boi e tal. Já vá. De resto, fazíamos por tratantada e oferecia na rapariga. Pega lá, olha para aqui como ele é duro, como ele é assim, como ele é assim. O que é certo é que Canhamarã é a única terra que isso se faz, apesar de, perto da Bélgica, por aí, fazem-nos em chocolate. Pensava que estava a falar. Fazem-no em chocolate. Fazem chocolate. Muito parecido com os nossos, mas em Sim. chocolate. E não está ligado a nenhum culto. É um doce de confeitaria normal. E então, Canhamarã foi proibido vender-se. Na altura, o Estado, as autoridades, proibiam de vender isso, mas os doceiros nunca o deixaram de fazer. Tinham nas festas, metido nas caixas e punham à vista duas bolinhas feitas da mesma massa, unidas uma à outra, com um bocadinho daquela linha de fazer o ponto cruz. Sim. Aquele. E então a guarda passava, olhava para cima das estátuas, não tinha nada, e quando alguém vinha e perguntava, temos os pilhapinhos de São Gonçalo, eram só as duas bolinhas. E depois das autoridades irem embora, a doceira levantava o rabo da tampa, da caixa, abria a caixa, embrulhava aquilo no papel e vendia o doce fálico às escondidas. Chegou a essa situação. Estamos a falar de quê? Do Estado Novo? Durante o Estado Novo? Finais, sim, Estado Novo. Foi um bocadinho rude porque a gente sabe que havia alguns guardas republicanos e polícias que levavam o zelo às vezes a extremos que, pronto, não eram agradáveis. E às vezes chegavam ali e desconfiavam que aquela mulher estava a vender aquilo e às vezes até estava mesmo por baixo da toalha, das caniças, e dava um pontapé naquilo tudo. E lá ficava a mulher com aqueles dois todos. Pronto, mas isso são situações que já passaram e ainda bem que houve uma mudança política no nosso país e que essa liberdade também uma das liberdades adquiridas em Amarante. Hoje em dia qualquer confeitaria faz, qualquer despedida de solteiro tem. Feita em várias massas e feita de coisa. Mas o original... Temos que pôr aqui o nome de uma pessoa que foi a maior promotora e dinamizadora deste doce fálico. Houve duas pessoas que vendiam este doce fálico, mas uma começou mais cedo, que foi a Maria Pardal. Portanto, a mãe do José, que tem a padaria lá em cima, por cima do Loja dos 300, que também é conhecido pela padaria Pardal, precisamente que era um alcunho que a mãe dele tinha, e ela era que os fazia e que vinha vender. E depois também as Marquinhas, a tia da minha falecida mulher, que também os vendia, misturado com cavacas e com remofadas de açúcar louro, ali no Largo do Paço, onde aquela porta da Casa da Calçada, aquele portão estava sem atividade, aquela casa sem atividade, vendia ao fim de semana. Mas duas formas de ligarmos a fertilidade da São Gonçalo, uma mais religiosa, outra mais profana, no sentido do lado da toca. Aníbal, já que falámos da parte mais profana, depois de uma visita ao Mosteiro de São Gonçalo, há quem aproveite para percorrer as ruas históricas e também provar o verde vinho da região nestas tascas de Amarante, não é assim? Exatamente, e não só porque tudo o que faz parte da raiz identitária amarantina também faz parte do poeta, do criador, seja lá. Porque um sinal que nós temos, ou uma verruga, também faz parte do nosso corpo. Por isso, eu não sei se o dia já vem aqui por causa do São Gonçalo ou do vinho verde. Ou se é das duas coisas. Ou se é das duas coisas. Porque geralmente eu tenho quadros, mando a mulher para o convento e o homem para a tasca, não é? É isto, falamos rudemente, mas é português que se percebe. Estão intimamente ligados, naturalmente, como está o rio, como estão as gigas, como estão os rodados, como estão o pão de quatro cantos. Há tanta coisa que em Amarante, que Amarante tem e possui, e que nós às vezes esquecemos, que nos obrigam efetivamente a mergulhar diariamente
se é que queremos fazer alguma coisa construtiva em termos de quadros populares, a gente mergulha e vai descobrindo aqui este ponto, aquilo. E, entretanto, naturalmente, nada se supõe ao São Gonçalo e ao governo, estão intimamente ligados, mas há outras coisas que merecem também. Todos estes elementos acabam por estar cantados aqui nas vossas quadras. Exatamente. Exatamente. Outro dos elementos, Patrício, é a Serra do Marão, que aparece aqui também nesta obra Quadras Soltas a São Gonçalo. A Serra do Marão não pode ser dissociada da Amarante, não é? Porque nós somos filhos do Marão. Queiramos, quer não, continuamos a beber as suas águas, continuamos a deliciar-nos com o seu luar, com os seus nevoeiros, com os seus ventos. E, para mim, apesar de eu conhecer várias serras deste país e ter pernoitado em muitas delas ao relento, eu continuo a dizer que não há nenhuma serra tão bonita como a Marão. E desafio qualquer um a testemunhar isto. Porque basta ir ao Marão em março e nós temos ali 50, 100 verdes diferentes. Temos ali 20, 30, 200 amarelos diferentes. Temos a frescura, temos a paisagem, temos o Marão é riquíssimo em ribeiras, em arroios, é uma coisa fora de série. Temos uma fauna extremamente rica. E para além disso, tem recantos para os namorados que são de sonho. Estão de sonho. E eu continuo a dizer isso. E depois chega-se a esta altura do ano, ao outono, e vamos ao Marão e vemos o Marão completamente transfigurado. Completamente transfigurado, mas sem perder a beleza. Apesar dessas poucas vergonhas que têm acontecido, que são os incêndios. Mas não continua a não perder a beleza. O Marão continua a responder às atrocidades do homem com 3 dias de chuva e aquilo que ficou tudo negro começa a borbulhar outra vez de vida, começa a multiplicar-se, começa a tornar a ser bonito. E nós não podemos estar dissociados do Marão. E além disso, o Marão é uma fonte de inspiração. É uma fonte de inspiração. E também, inclusivamente, porque o nosso São Gonçalo também está ligado ao Marão. A sua pregação, a sua doutrinação, grande parte da sua vida foi vivida precisamente nas povoações mais encastoadas no Marão. E, portanto, daí também vem precisamente essa paixão, portanto, e essa disponibilidade, quer minha, quer aqui do Aníbal, para fazermos as nossas quadras, os nossos pensamentos, vamos chamar literários, também temos que puxar o gosto para o nosso lado e ter o Marão aqui debaixo do braço, porque na realidade é uma fonte de inspiração. É uma fonte de inspiração. E como disse há bocado aqui o Aníbal Rodrigues, Amarante tem alguns ícones que são essenciais. Tem o São Gonçalo, tem a sua beleza natural e o seu rio, tem o seu vinho e tem o seu pão. Tem o seu pão de trigo de 4 cantos, que vulgarmente é conhecido por Padronelo, e não foi ninguém de Padronelo, nem ninguém da Ovelhinha que lhe pôs esse nome. Foram as pessoas que o compravam e que o levavam para as suas terras, porque era o ponto principal de venda. E se transformou para a Ovelhinha ter ficado metida lá naquele buraco, sem ser passagem obrigatória, num sítio em que era o coração destas estradas que davam para a beira e para trás dos montes. Estes ícones são uma riqueza natural, em que o homem, e o amarantino neste caso, tem que fazer todos os esforços ao seu alcance para não nos deixar morrer. Porque vem-se Amarante, e eu tenho a certeza absoluta que todas as pessoas que vêm a Amarante fazem 3 coisas. Vão ao São Gonçalo, vêm à cidade, olham o rio
e vão a um tasco e comem e bebem um copo de vinho tinto com umas saltas de trigo do canto com presunto. Muito bom. Isto está tão entrelaçado na visita do forasteiro que, e até na nossa, na nossa vida, está tão engraçado que é indissociável. Não se pode dissociar Amarante de São Gonçalo, nem do Rio Tâmega, nem do Marão, nem do vinho verde, nem do trigo. Exato. E é isso que... E é isso que faz nós sermos brancos. Exato. É isso que nos faz nós sermos brancos. E são as grandes temáticas por as quais se cosem, no fundo, as quadras também aqui nesta obra. Aníbal, a terminar, aqui um convite para as pessoas estarem connosco domingo no Mosteiro de São Gonçalo. É difícil hoje fazer esse convite e é fácil fazer o convite, é aparecerem e lerem. Só que as pessoas deram-se à preguiça aguda e esqueceram-se dessa tarefa essencial para a mente, é a leitura. E, sobretudo, leitura de coisas que nos dizem respeito. Claro. Fazem parte do nosso dia-a-dia. Porque São Gonçalo e Amarante bailam permanentemente nos nossos olhos e no nosso coração. É como o ar que respiramos. E acresce aqui que é uma ajuda a uma instituição, neste caso, que também merece o nosso maior respeito. Com uma grande história. Com uma grande história. São 170 anos de vivência, o que é admirável. Por isso, o convite aqui fica apaixonado, muito apaixonado, para que os amarantinos colaborem num projeto que é bonito, culpa sua, e com a colaboração deste amarantino dos 4 costados, eu não canso de dizer, porque tudo faz para que Amarante seja no lugar que merece. E pronto. No fundo, quero dizer, Ricardo, que acho que estamos de parabéns, mas para completar esses parabéns é necessário que o nosso esforço seja recompensado, e neste caso, em prol da banda, da Associação da Banda. E também, antes de passar a palavra ao Patrício, portanto, que este livro, as capas, são da autoria também de outro ilustre amarantino, do pintor Fernando Barros, que também estará presente. Como estava a dizer, portanto, é uma causa solidária, ou seja, a totalidade da venda deste livro reverte diretamente para a associação, portanto, os autores não terão qualquer ganho com a venda do livro. Patrício, como é que irá funcionar? Portanto, será antes do concerto que tem início às 16 horas? Sim, este convite é alargado porque nesse dia 1 de dezembro, que este ano calhou domingo, o concerto da banda será, portanto, às 4 horas, não é? Na Igreja de São Gonçalo. A banda também, por ser o seu dia, também irá ser responsável pelos cânticos durante a celebração litúrgica que será a seguir ao concerto, e anteceder este momento histórico da banda, o seu aniversário, e eu digo histórico e honroso, porque a banda de Amarante tem tido um percurso honroso e com muita honra a cidade e os seus habitantes, a sua população. Meia hora antes, nos claustros da Igreja de São Gonçalo, irá ser apresentado o livro. Já foi aqui referido que as capas e a ilustração interior do livro é do nosso amigo comum, Fernando Barros, meu amigo de infância, e esta ideia que nós tivemos e que foi entre mim e aqui o amigo Aníbal
foi germinando em oferecer o nosso trabalho completamente de mecenato, completamente despreconceituoso. Nós não queremos ter, como diz o outro, tirar dividendos desta situação. Foi entregá-lo e doá-lo, oferecê-lo, inclusivamente depois iremos fazer um documento de direitos de autor a favor da banda, que nós não precisamos disso para nada, nem eu nem aquele amigo, Aníbal, por forma quando a banda quiser fazer qualquer reedição, o faça, Claro. livremente, com a sua responsabilidade, que a gente sabe que têm, e com a liberdade que assim entenderem, no sentido de não haver nada neste livro e nós, autores, que impeçam a banda de levar por onde quiserem e fazer o que quiserem. Claro. Desde já, vou levantar o véu. É um livro engraçado, Sim. bem apresentado, pequenino, fácil de ler e que eu acho que as pessoas vão gostar de se entreter com aquilo. Portanto, lanço o desafio, que é uma linda prenda de Natal. Estamos em época de Natal. É uma linda prenda de Natal. E eu acho que no próprio dia, se não se venderem todos, poucos vão ficar. Sim, esperamos. E que eu ponho as minhas dúvidas se eles no fim da celebração da vespertina de domingo devem estar todos vendidos, se não são todos vendidos nessa altura. Porque ele é apetecível, ele é bem apresentado, é um livro fora do comum, e muito fácil de ler. Portanto, quem nos está a ouvir, amarantinos como nós e não só, se não conseguirem comprar o livro por ter acabado nesse dia, com certeza que a senhora Presidente da Banda Musical de Amarante terá todo o gosto de mandar fazer uma segunda edição, e que a banda precisa bem deste auxílio modesto, que é claro, o nosso auxílio é modesto, também não sabemos fazer outra coisa, Claro. E também já não estamos em idade de fazer outras coisas. É um auxílio modesto, mas é de boa mente e é do fundo do coração. Gostava de agradecer uma vez mais a partilha destas memórias, que quer queiramos, quer não, contribuem para o nosso património também imaterial, que muitas vezes é esquecido, só darmos conta do património material edificado, e estas memórias devem ser preservadas, no fundo, também para a identidade da nossa cidade, que é Amarante. E vocês, sem dúvida... Estamos num momento em que, de facto, a leitura é deficitária, mas nunca sabemos quando é que aparece o momento em que as pessoas vão ter necessidade novamente de ler e reler aquilo que faz parte também da sua identidade. Exatamente, e é isso que nós também pretendemos perpetuar nesta mesma obra. Exatamente. Eu gostaria de terminar uma vez mais agradecendo a vossa presença cá hoje e reforçar o convite para domingo, dia 1 de dezembro, portanto, por volta das 3h30, portanto, como o amigo Patrício já nos referiu, será lançado o livro nos claustros e depois seguir-se-á o concerto da banda musical, que eu devo aqui referir, portanto, que a entrada é totalmente gratuita, portanto, é no Mosteiro de São Gonçalo, portanto, mas não há qualquer preço, digamos assim, para ir assistir a este concerto. Portanto, está aberta toda a comunidade amarantina e fora de Amarante. Portanto, quem quiser poderá estar presente dia 1 de dezembro, feriado. Muito obrigada pela vossa atenção. Maria Elisa Antunes é atual presidente da banda musical de Amarante. Lisa, há quantos anos está ligada a esta associação? Estou ligada a esta associação desde 2015, 9 anos. Foi uma situação curiosa. Eu sou uma pessoa que tem uma atividade social e política, como toda a gente sabe, no Conselho, e a minha vinda para aqui vem porque, pela minha atividade profissional, eu trabalhei nas finanças durante muitos anos, comecei a ter contacto com a doutora Marta Marinho, que era estagiária de um advogado grande amigo meu, do Adriano Santos, e começou a ir ter comigo e fomos criando laços de amizade. A doutora Marta Marinho era música numa banda,
Entretanto, ia haver, o presidente era o Dr. Diniz de Mesquita, que foi candidato à Câmara de Amarante e saiu da presidência da banda para a candidatura à Câmara. E, interinamente, convidou a doutora Marta, que ficou presidente na altura. Ela um dia marca um encontro comigo e lança-me o desafio. Diz que ia assumir uma grande responsabilidade. A doutora Marta toca na banda desde os 7, 8 ou 9 anos, cantou em várias bandas de música, e que queria muito que eu fosse para a tesoureira da banda, queria organizar as coisas aqui dentro, com pessoas da confiança dela. Tenho que dizer que durante os anos em que convivi com a doutora Marta, entre mim e ela foi-se criando laços de amizade, porque para mim qualquer tipo de relação, ou seja, política, social, e aqui exceto de trabalho, porque acho que no trabalho isso não acontece, acho que é tudo uma questão de afetos. E eu como sou uma pessoa de afetos, a gente vai criando afetos com as pessoas e chega ao dia em que não consigo dizer que não. Ela pediu-me e eu aceitei o desafio. E vim cair à banda. Vim cair à banda musical de Amarante, de que eu conhecia muito pouco, a não ser o homem da pera branca de miúda, que todos conhecíamos, e cheios de sono no dia 1 de dezembro, vinhamos para a porta de casa, eufóricos, a ouvir a banda, mas mais nada. Não tive músicos na minha família, nunca. E cheguei cá, conheci o maestro, estava cá já, conheci o maestro, conheci a doutora Marta e a doutora Ana Marinho, a irmã, e mais ninguém. Ela fez a lista, encontramos-nos, começámos a reunir e novamente vou falar e fomos criando laços de amizade e afetos aqui dentro. E as coisas continuaram. Um mandato, 2 mandatos, outro mandato, e fomos mantendo porque efetivamente eu comecei a ter a banda como a minha segunda casa. Foi apaixonante, entrei aqui, vi aqui uma família nova, o maestro, os alunos, elas, encantou-me. Sim. Encantou-me. E criámos laços muito fortes com o resto dos elementos que se mantiveram sempre na direção da banda. Até que surge esta situação, a doutora Marta, mais uma vez, tem que ir para a magistratura. Um dia veio ter comigo também a contar uma novidade e eu fiquei muito feliz, dei-lhes parabéns, mas há sempre um mas diz-me, mas eu vou ter que deixar tudo. Era presidente de João Monteiro, eu não posso continuar na banda. Eu não. E ela diz, mas só vejo uma pessoa que me posso substituir, porque eu gostava, já falei com todos, toda a gente está de acordo, que era a Elisa. Quer dizer, fiquei assim, até porque, digo aqui, vou dizê-lo, porque é pura verdade. Em termos de trabalho eu era tesoureira, o meu trabalho era nesse sentido. Nós reunimos sempre com muita frequência, com o maestro, estivemos sempre em sintonia. A maior parte dos elementos da direção, nós pelo menos 2, 3 vezes por mês reuníamos, tudo era decidido democraticamente. A doutora Marta não tomava uma atitude, eu muitas vezes dizia, Marta, está tudo bem para mim, faz. Não. Eu tenho de comunicar, tudo foi decidido aqui sempre em conjunto. E de repente eu vejo assim, e ela diz, vamos, toda a gente vai ajudar, eu vou ajudar no que puder, mas tenho que ir embora. Novamente eu disse, eu vou ter que aceitar. Vou ter que aceitar, não vai ser fácil, porque isto, Ricardo sabe, isto é uma instituição, é a instituição mais antiga do Miranda, da banda vai fazer 170 anos. Não posso deixar de referir o que eu conheci sempre músicas, história de banda, com o Hugo, acho que a nossa banda e com o desenrolar do tempo, que acho que isso acontece, deu um salto muito grande. Nós hoje temos miúdos com conhecimentos de música, miúdos que tiram curso superior de música e continuam a tocar na banda e dão aulas noutros sítios e continuam a vir tocar na banda, levantam-se de madrugada. Quer dizer, eu não podia, eu pensei assim, eu nunca fiz nada por esta banda, quer dizer, e agora vou ter que fazer porque não posso deixar. Acolheram-me de uma forma que eu vou ter que estar. Pronto. E aqui estou, Ricardo, aqui estou,
com todas as minhas dificuldades, tenho ajuda de todo lado. O maestro é uma peça fundamental nisto. Já que fala aqui do Hugo, Da casa. deixe-me introduzi-lo aqui na conversa. Hugo, como é que o maestro com origem espanhola veio parar a Amarante? Ui, eu diria que como é que eu vim parar a Portugal. A Portugal, sim. Eu quando, nos meus 14 anos, 15 anos, apareceu um senhor que se chama António Chaiote, um jornalista muito conhecido em Portugal, numa masterclass em Ponta Vedra. E até ali, eu sempre tive uma certa facilidade em fazer as disciplinas da escola, do conservatório. Todos diziam que eu fazia tudo muito bem. E este senhor chegou e disse que me estava tudo mal. E eu cheguei a casa e disse aos meus pais que eu queria ter aulas com este senhor. Entretanto, a partir de 96, comecei a vir a Portugal regularmente e em 2004 mudei-me para a Escola Superior de Música no Porto. E disse na mesma aos meus pais que vinha para fazer a licenciatura e que em 4 anos voltava. Já passaram 20. O que é que se passou? Como é que eu conheço Amarante? Amarante começa em 2005, salvo erro, porque na altura a Orquestra Norte estava, até numa melhor situação que está agora, era mais, fazer programas mais sinfónicos, comecei a vir à orquestra fazer a parte de clarinete de baixo, que é a minha segunda vida na música, é como músico mesmo. E a partir de 2005 vinha sempre à orquestra tocar e foi regular até 2017, mais ou menos. Numa das minhas funções, que é ser músico da Banda Sinfónica Portuguesa, também tocava um amarantino, que era o Manuel Fernando Marinho, e tocava mesmo à minha frente. E um dia qualquer, ele sabia que eu já tinha saído de uma banda, sabia que estava sem banda e virou-se para trás num ensaio de quinta-feira à noite e disse-me assim: olha, a banda da Amarante está a precisar de maestros. Manda o currículo para este e-mail. Eu mandei fora de horas, fui o último a mandar. No dia seguinte vim à entrevista, depois fiz a prova, que havia uma prova prática, para os músicos conhecerem quem é que poderia ser o mestre, e fui o mestre. Foi assim que aconteceu, que entretanto também vim morar para Amarante, porque já estava fora do Porto. Em termos, já que fala aqui da banda, em média quantos alunos terão neste momento? A banda, este tipo de instituições são um bocadinho voláteis, mas à volta de 40 sempre ao sábado à tarde, passarem por aqui sempre. Sim. Lisa, no próximo domingo, a banda, como já falámos, faz 170 anos, mas para além do concerto, que será às 16 horas, o dia começa bem cedo. Muito cedo. Que para mim também foi uma novidade. Eu não gosto muito de me levantar cedo. E foi das primeiras dificuldades que eu pensei, meu Deus, volta das 7h30 da manhã, lá eu está na banda. Mas é uma coisa que eu deixar aqui claro, foi engraçado. A direção, os membros da direção, a maioria estamos cá nesse dia, desde o início, e acompanhamos a banda até à noite. E então eu dou comigo antes das 8 da manhã, eu já comi de Porto, a comer figos, a beber pão de ló, eu que não bebo naturalmente. É um dia maravilhoso, um dia de festa incrível, que para mim foi uma novidade. E efetivamente hoje vê-se menos gente à espera da banda, nós antigamente era. Mas ainda há umas pessoas pela rua que esperam, mas muito diferente. Foi tudo novidade. A seguir vamos aos bombeiros, estamos a come aqui e bebe, sai daqui e vai aos bombeiros que estão à nossa espera, come e bebe. Saímos de lá, vamos à junta de freguesia de São Pedro, de São Gonçalo, come e bebe. Na Câmara estão à nossa espera também, mas para comer e para beber. E chegamos à hora do almoço já bem comidos, já bebemos, já comemos e pronto. E depois temos a ida ao cemitério das pessoas, sócios e amigos da banda, músicos que faleceram nesse ano, e o concerto, que é um momento fantástico, porque normalmente a igreja São Gonçalo. Digamos que é o clímax desta Há celebração. uma missa que normalmente era na igreja de São Pedro, Sim. mas como este ano vai ser com o domingo, vai ser na igreja de São Gonçalo, mas o concerto da banda é sempre um concerto com que a igreja está aberta. Hugo, em termos de repertório, o que é que temos esperando este concerto? Nós, já nos últimos anos, temos feito sempre um repertório que é quase 100% repertório original para a banda. Antigamente, fez muito mais arranjos de orquestra, até porque as bandas eram um veículo onde não havia orquestras, eram as bandas que traziam os grandes nomes à rua. Não é? Mas neste caso já não é preciso, há uma quantidade de repertório de
de bandas sinfónicas original, então iremos começar por uma obra americana do compositor que se chama Alphabet, que é conhecidíssimo no mundo das bandas. Passaremos pela França, iremos à Inglaterra, voltaremos Uma aos volta ao Estados mundo. Unidos. Vamos fazer uma pequena volta ao mundo com peças originais, tirando uma só, que é o Nimrod, que é do Elgar, que é das Operações Enigma, que esse sim é um arranjo de orquestra sinfónica de Parabá. No palco teremos quantos músicos? Perto de 60. 60 músicos. Lisa, para terminar, um convite para as pessoas estarem connosco no próximo domingo, também no dia em que 2 amarantinos, neste caso até 3, porque temos o Fernando Barros, se juntaram para oferecerem esta obra à Banda Musical de Amarante. Eu acho que ainda não o fiz, quero agradecer ao António Patrício e ao Aníbal Rodrigues, 2 grandes amigos, por coincidência. O Patrício da minha infância, eu morava em São Pedro, fui morar para lá com 6 anos, ele morava abaixo de mim, conhecemos das miúdos. O Aníbal conheço noutra fase da minha vida, já mais adulta, mas ligado mais à política e às coisas que eu também gosto muito, porque sou grande amiga, e quero-lhes agradecer que ainda não o tinha feito e quero fazê-lo em público, porque realmente nós somos uma instituição que lida com algumas dificuldades, como quase todas. Nós não temos meios de subsistência, não é? As cotas, a única coisa que temos a ajuda da Câmara Municipal, obviamente a Câmara dá-nos um subsídio, mas fora isso não temos, e temos que fazer pagamentos aos músicos, alguns concertos fazem, embora pagamentos mínimos, que aquilo não é quase nada, mas como ouviram já o dizer, são muitos músicos. Portanto, quero-vos deixar um grande agradecimento por terem pensado nisto, para nos poderem ajudar, e convido os amarantinos a adquirirem a obra, porque como já disseram, eu estive aqui e irão gostar de ouvir, quero que o Aníbal nos conta, o Patrício, que são coisas que não se vêem escritas em lado nenhum e que nós desconhecemos, e que é uma ajuda para todos nós, porque o conhecimento é daquelas coisas que não custa dinheiro e que nos faz muita falta. E como eles disseram, é um pequeno livro que se lê muito rapidamente e muito original. Isso não vamos desvendar, portanto as pessoas Não, o verão mas no é próximo muito domingo. curioso e adquiram, e quando adquiram o livro, como disse há bocado o Patrício, eu penso que nós iremos vender estes todos, não fizemos mais, porque as nossas possibilidades não são muitas, mas esperamos poder fazer novas edições. É o início. É um início, portanto convidamos todas as pessoas a estarem em volta das 3h30 nos claustros para verem o livro e poderem adquiri-lo, e novamente lançar o apelo a que vão ver o concerto, porque vale sempre muito a pena ver os concertos da banda. Muito bem, agradecer aos dois, à Sra. Presidente e ao Maestro da Banda Musical, e como já referiram, portanto, domingo todos os caminhos terão inevitavelmente que dar ao Mosteiro de São Gonçalo. Primeiro com o lançamento do livro nos claustros de São Gonçalo, quadras soltas a São Gonçalo, seguido de um concerto da Banda Musical de Amarante. Obrigado por ter estado desse lado.